Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Segunda parte aqui do texto vai do verso 11 até o verso 13, e Paulo entra na questão do legalismo judaico. Ele vai começar com a circuncisão. Acompanhe a leitura, de 11 a 13. Nele, Cristo, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Como eu disse, havia uma insistência dos sectários para que os cristãos, eles não negavam que era preciso ter fé em Cristo, mas eles diziam que não era suficiente, era preciso ter o selo da aliança de Deus com Abraão, que era a circuncisão. Vocês têm que se circuncidar, eles estavam dizendo aos crentes de Colossos. Resposta de Paulo: em Cristo também fostes circuncidados. Não só fostes aperfeiçoados, mas como também fostes circuncidados. Vocês já foram circuncidados em Cristo, numa circuncisão que é maior do que a circuncisão que foi dada a Israel na antiga aliança. Ele diz aqui: não por intermédio de mãos. A circuncisão no Antigo Testamento era feita através de mãos. Tem inclusive uma tradição rabínica não comprovada de que o rabino, no período do Segundo Templo, ele deixava a unha crescer, não é? Afiava dos dois lados e na hora de circuncidar o menino era... Daí a expressão não por mãos. Não foi circuncidado por mãos. A circuncisão não foi feita assim. Quem é que me circuncidou? Cristo circuncidou o meu coração, porque era disso que a circuncisão era uma figura. Tanto é que os profetas diziam, Moisés disse, e depois os profetas: circuncidem o coração de vocês. A circuncisão era uma figura do novo nascimento, da regeneração, da transformação anterior. É o símbolo de Deus remover o poder da carne pecaminosa do nosso coração para que nós possamos servir a Ele. Então, quando vinha o sectário, falso mestre, dizendo: você tem que se circuncidar, o crente de Colossos devia responder assim: mas eu já fui circuncidado por uma circuncisão maior do que a de vocês, porque a de vocês é uma circuncisão que foi feita por mãos. Mas a minha circuncisão é o despojamento do corpo da carne. É uma expressão que Paulo gosta de usar para dizer, é o quebrantamento, é a remoção do poder, do domínio da carne do meu coração. Carne aqui entendido como a corrupção da natureza humana que a gente herda. O pecado original, a natureza corrompida que a gente herda, foi despojada, não é que foi arrancada, não é? Mas ela perde o seu poder mediante o novo nascimento de Cristo Jesus, que é isso que é por Cristo Jesus, que é isso que a circuncisão representa. E a expressão externa disso é o batismo cristão. Aqui é uma das passagens onde a gente vê que o batismo substitui a circuncisão como símbolo daquilo que acontece no coração. Verso 12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Em outras palavras, Paulo está dizendo para os crentes de Colossos, quando lessem essa carta assim, quando eles chegarem para você dizendo, você tem que se circuncidar, vocês dizem, olha, nós já fomos circuncidados numa circuncisão superior, cumprindo o significado tipológico da circuncisão do Antigo Testamento. E a expressão externa disso é o batismo em nome de Jesus, ao qual todos nós já nos submetemos. Por isso, passa fora, nós não precisamos de sua doutrina aqui, porque em Cristo nós já estamos completos. Não somente estamos aperfeiçoados, não somente Ele é o cabeça dos anjos, mas também estamos circuncidados nele. Estamos em Cristo e não precisamos dessas obras que vocês estão recomendando para nós. Ainda dentro do tema de legalismo, Paulo agora do verso 13 até o verso 15, ele trata das outras demandas que eu já mencionei aqui, que era, na verdade ele vai mais além, vai até o verso, deixa eu ver aqui, até o verso 17 que nós vamos ler em seguida. Só um minutinho, por favor. Depois de falar isso,
da circuncisão, Paulo agora vai falar da lei de Moisés em geral, tá certo? Ele diz assim, a partir do verso 13: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e potestades, aparece de novo aqui a expressão, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Paulo aqui está respondendo ao legalismo daquela seita que estava querendo que os cristãos se circuncidassem e agora guardassem a lei de Moisés. A resposta de Paulo, no verso 13, ele diz assim, ele introduz o assunto da seguinte maneira: quando Deus perdoou vocês, vocês estavam mortos e nem circuncidados vocês eram. Não é? Verso 13: A vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, porque o salário do pecado é a morte. O homem está morto diante de Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, não tem exceção. E eles estavam mortos quando ouviram a pregação do Evangelho e creram, nem circuncidados eles estavam, provando com isso que a circuncisão não salva ninguém. Porque os não circuncisos foram alcançados quando estavam mortos em ofensas e pecados. Ele vos salvou, aqui verso 13, e vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vocês eram incircuncisos, gentios, vocês não eram judeus, não eram descendentes de Abraão, vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os vossos pecados. Olha a suficiência de Cristo aí. Ele deu vida para nós, perdoou todos os nossos pecados quando nós éramos incircuncisos, não éramos nem do povo de Abraão, do povo da antiga aliança, da nação eleita, escolhida de Deus, nem parte nós éramos, não éramos. Mas a graça de Deus nos alcançou. E ele não fez só isso não, e olha que maravilha aqui no verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Quando a gente lê essa passagem, quando você lê essa passagem, eu lhe pergunto, o que é que você acha que é o escrito de dívida? A primeira coisa que vem na cabeça da gente é aquela lista que Deus tem de todos os nossos pecados e que nós estamos devendo a Ele, não é verdade? Deus tem um iPad, onde Ele tem uma lista de todos os pecados que você cometeu, desde o primeiro, quando você era uma criancinha que cometeu conscientemente, até o último que você cometeu há 5 minutos atrás, quando você olhou para alguém de lado e comparou sua roupa com a de fulano de tal, o seu cabelo, ou a mulher do próximo, ou qualquer outra coisa. Deus tem tudo escrito lá. É o escrito de dívida que você deve a Deus. Não é isso que a gente pensa? Mas não é não. Isso aqui é a lei. O escrito de dívida é a lei de Deus. Veja como é que ele continua dizendo. Cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Lê os 10 mandamentos. Aquilo é seu favor ou contra? É contra. Não terás outros deuses diante de mim. Quantos ídolos você já não adorou e adora na sua vida? Pode ser sua esposa, seu marido, seu carro, seu emprego, seu esporte, seu hobby, uma pessoa. Quantas coisas você já não colocou no lugar de Deus na sua vida? Honra teu pai e tua mãe. Quantas vezes, não é? Não furtarás, desonestidade. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, ou a esposa, o marido da tua próxima. Não furtarás, já falei, não dirás falso testemunho. A lei de Deus é contra nós. Ela é o escrito de dívida. Deus deu a lei, isso que Israel não entendeu. Deus deu a lei, não foi para que o judeu se salvasse tentando guardar a lei, mas a lei foi dada para mostrar exatamente isso, que o judeu não podia se salvar pela guarda da lei, por isso que ele tinha que ir para o altar,
Por isso que ele tinha que oferecer sacrifícios, derramar sangue pelos seus pecados. A lei o empurrava para o altar. É o escrito de dívidas que nos é contrário. É por isso que ninguém vai ser salvo pelas obras da lei. Quando eu era um jovem pastor evangelista no interior de Pernambuco, eu estava pregando numa cidade chamada Gamileira, eu ia de porta em porta distribuindo folheto e pregando o evangelho onde me deixavam entrar. E eu me lembro uma vez, entrei na casa de um cidadão, era um católico, bem praticante, mas ele me deixou entrar, acho que mais por gentileza, né? O pessoal do interior geralmente é muito, muito gentil, muito hospedeiro. E nós começamos a conversar e a certa altura, aproveitei o gancho, não me lembro qual, e disse para ele, olha, o senhor sabe que o senhor é um pecador, não é? Ele disse, opa, eu sei, mas meu vizinho é pior do que eu. Todo mundo é pecador. Eu disse, é verdade, mas... E eu disse, mas os nossos pecados nos colocam numa situação difícil diante de Deus. Pastor, mas eu não era pastor, mas não sou tão pecador assim. Eu digo, você tem uma Bíblia católica aí, não tem? Ele disse, tenho. Eu sabia que era igual, né? Eu disse, vamos ler aqui Êxodo capítulo 20, a lei de Deus. E aí o senhor vai me dizendo o que é que o senhor quebrou, o que é que o senhor não quebrou. Aí comecei lendo para ele e interpretando conforme o Novo Testamento. Jesus disse, né? A lei diz, não adulterarás. Mas Jesus disse, quem olhar para a mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então fui dando o significado. Chegou no 6º mandamento, a feição do homem já tinha caído completamente, né? Calou a boca, não tinha mais o que dizer. A lei foi dada para isso. É o escrito de dívidas que nos é contrário. Sabe o que é que Deus fez com a lei? No que tange a essa função dela de nos condenar, está aqui. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Você já pensou nisso? Que naquela cruz não só estava o meu Salvador encravado, mas o escrito de dívida que me era contrário. A lei de Deus que me condena foi cravada com ele, porque aonde ela diz, não mentirás, está escrito com sangue embaixo, pago. Pago. Aonde a lei vai, o sangue vai. É por isso que você não é condenado. Porque aonde a lei de Deus lhe condena, o sangue de Cristo lhe purifica e lhe perdoa. E é por isso que nós chegaremos lá, nunca por mérito, mas pela obra completa e suficiente de Cristo, que aboliu a condenação da lei contra nós, dando a satisfação plena a Deus na cruz do Calvário, encravando as condenações naquela cruz, de forma que nós nunca mais poderemos ser condenados. Por isso Paulo escreve, já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. A suficiência de Cristo, obra completa, perfeita, não é? Cumpre a lei de Deus, satisfaz as demandas de Deus e nos oferece essa liberdade. Encravou na cruz o escrito de dívida. E continua. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aí você pode se perguntar, por que Paulo agora entrou? O que principado e potestade tem a ver com cruz, com lei sendo encravada na cruz? Bom, o contexto, como eu disse, determina quem são os principados e potestades. No caso aqui, é Satanás e os seus anjos, porque Paulo diz que foram expostos ao desprezo. Isso não pode ser dito de Gabriel, Miguel e outros anjos que porventura existam, não é? Que são os anjos bons. Ele está falando aqui dos anjos caídos, Satanás e sua hoste. Em que sentido Cristo expôs ao desprezo? Verso 15. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz do Calvário, e a lei e a condenação contra nós foi encravada pelos mesmos cravos que perfuraram sua mão, Deus tirou de Satanás a principal arma de acusação que ele tinha contra os eleitos de Deus, e que ele mostrou saber usar muito bem no Antigo Testamento, no caso de Jó. Até esse momento da cruz, Satanás podia comparecer diante de Deus e nos acusar, dizendo, tu és injusto, porque permites que os teus filhos cometam iniquidades, e o Senhor não os condena.
Mas agora Deus deu uma satisfação, Deus deu uma resposta cósmica a todos, toda a sua criação, de porque Ele é justo e justificador, e explicar sua longanimidade, porque Ele não levou em consideração os pecados anteriormente cometidos. Eu estou citando Romanos capítulo 3. Ele não levou em consideração os pecados anteriormente cometidos. Estava esperando o momento que Paulo chama em Gálatas da plenitude dos tempos. Quando o Filho de Deus veio, na cruz ele leva a maldição da lei, cumpre a lei, paga o preço, e João descreve isso no capítulo 12 de Apocalipse, que diz: eu vi uma grande batalha no céu, e caiu o acusador de nossos irmãos. Caiu o acusador de nossos irmãos. Cristo, na cruz do Calvário, despojou Satanás da sua arma principal. É isso que ele diz aqui, ó. Despojando os principados e as potestades. A palavra despojar, se você tem aí uma NVI, uma tradução mais moderna, ela vai ter, ou já no texto, ou na nota de rodapé, uma tradução alternativa: desarmar. Porque isso significa, despojar era isso mesmo. Quando tinha uma guerra, um guerreiro vencia o outro na batalha, e ele despojava o vencido, tirava a espada, tirava o escudo, tirava a couraça, tirava o capacete, tirava tudo, levava como sendo um troféu, um despojo. Ele despojava, desarmava o inimigo. E foi isso que Cristo fez na cruz, ele desarmou Satanás. Por isso agora ele não pode mais enganar as nações, por isso ele não pode mais me condenar, me acusar diante de Deus. E é por isso que nós dizemos, você sabe aqueles plásticos, teve uma época aí no Brasil, os carros lá no Brasil, essa teologia estava muito em voga, né? O pessoal botava o plástico assim escrito, tá amarrado, lembra? Está certíssimo, há 2000 anos atrás. Foi amarrada 2000 anos atrás, foi limitado, foi despojado, foi desarmado, continua vivo e ativo no planeta Terra, mas a derrota dele é certa. O golpe final já foi dado por Cristo Jesus, que na cruz os expôs ao desprezo. Olha aí, publicamente os expôs ao desprezo. A figura que Paulo está usando aqui é do general que vem vitorioso da guerra, entrando na sua cidade natal, da sua carruagem, com a coroa de louros, não é? E jogando para o seu povo, os seus súditos, os despojos, né? Ouro, moedas, prata, distribuindo. E atrás dele, amarrado na carruagem, vêm os vencidos, amarrados, e a multidão zombando, escarnecendo, jogando animal morto, ovo podre, camisa do Corinthians, e essas coisas todas lá, sabe? Publicamente sendo expostos ao desprezo. Cristo triunfando, por isso que está escrito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dádivas aos homens. Paulo está citando isso, Paulo cita isso lá em Efésios, ele está citando um salmo, não é? Do rei vitorioso, do rei vitorioso. Eu tenho para mim que nós não vamos ouvir a quarta música não, porque o meu irmão ali, ele não gostou do Corinthians, negócio do Corinthians. Perdão, Paulinho. Eu vou escolher outro time para mexer da próxima vez. Gente, que coisa maravilhosa do nosso Salvador, né? Vem como Paulo junta tudo aqui, né? Na cruz, Cristo encrava a lei, desarma Satanás e publicamente o expõe ao desprezo, que é só o que ele merece. É o desprezo. Nós não podemos ter outra atitude com relação aos espíritos caídos, malignos, Satanás e o diabo, embora tenha religião, ainda tenha dentro do evangelicalismo brasileiro quem quer dar muito cartaz a Satanás, não é? Quem dá muita força ou pensa que ele é uma força oposta a Deus. Satanás é um anjo caído, derrotado, humilhado, já foi vencido, exposto ao desprezo. É só isso que ele merece de nós, nada mais. Em Cristo. E tem gente que tem pastor cujo ministério gira em torno do diabo, não é verdade? Quebra de maldição, maldição hereditária, expulsão de demônio e tudo mais, que se Deus tirasse o diabo da terra, ele perdia o ministério. Ele não sabe pregar, não sabe ensinar a Bíblia, não conhece o evangelho, não sabe nada, gira em torno disso, culto de libertação disso, culto de libertação daquilo.
Mas o nosso Salvador é que é o nosso tema e nossa canção. E é Ele que nós louvamos e bendizemos. Aí Paulo agora termina a parte do legalismo, no verso 16. Ninguém, pois, o pois aqui introduz a conclusão do argumento dele. Ninguém, pois, vos julgue, porque é isso que os falsos mestres estavam fazendo. Chegando na igreja e dizendo assim, vocês vão tudo para o inferno, porque vocês não estão guardando a lei de Moisés. Paulo diz, não deixa ninguém julgar vocês com base nisso. Você não vai para o céu porque sua saia está, né? Porque você faz a perna, porque você faz a sobrancelha, porque você usa bermuda, porque você vai para a praia, porque você tem televisão. Ninguém julgue vocês por esse tipo de coisa. Ninguém julgue vocês por esse tipo de coisa. No caso aqui específico, ninguém vos julga por causa de comida e bebida, está se referindo à lei dietária dos judeus que proibia comer sangue, proibia comer porco e uma série de outras coisas. Eu sei que você vai ficar com pergunta, mas Paulo está dizendo aqui, não deixa ninguém chegar e dizer assim, tu vai para o inferno porque está comendo galinha cabidela. Alguém sabe o que é galinha cabidela aqui? Ao molho pardo, não é? Vocês vão para o inferno, está comendo buchada de bode. Eu sou o primeiro, vou de cabeça para baixo. Ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, porque Marcos disse, depois que Cristo falou, que é que de dentro do homem é que sai o mal. Marcos comentou e disse, com isso ele declarou puros todos os alimentos. Que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai do seu coração. Então ninguém julgue vocês por conta de comida e de bebida, como se fosse uma condição de santificação. Para ser santo você não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que ser vegetariano, vegano, isso por aí vai. Ou dia de festa ou de lua nova ou sábados, ele está falando aqui do calendário judaico. Não é? E ele inclui o sábado aqui, né, gente? Ninguém chega para você e diz assim, você vai tudo para o inferno que não estão guardando o sábado. Mas o sábado fazia parte do calendário judaico, mas estava nos 10 mandamentos, mas é um mandamento que tem, talvez, né, ele tem um fundo profético, ele apontava para a ressurreição de Cristo e o descanso verdadeiro que nós temos em Cristo Jesus. Era isso que o sábado apontava. E ele se cumpre na pessoa de Cristo, mas não é meu assunto aqui. O meu ponto aqui é que Paulo olha para o sábado e diz aqui que tudo isso, veja o verso 17, tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Que alegoria é essa? Fácil. Estou aqui, atrás de mim tem um holofote, pastor Sinésio Lira se aproxima por trás de mim. Qual é a primeira coisa que eu vou ver do pastor Sinésio? A sombra. Agora, olhando para a sombra, eu não vou saber se é feio ou bonito, é lindo, né? Eu não vou saber se é feio, se é bonito, se o que é cor dos olhos, os detalhes, eu não vou saber. Eu sei que está vindo, eu sei que ele está vindo. Ele passa por mim, chega na minha frente, eu estou olhando para ele, pessoa simpaticíssima, vejo o contorno da sua face, olho para ele, sei quem ele é. Eu preciso da sombra. Essas leis do Antigo Testamento, era Cristo andando no Antigo Testamento, chegando para nós. E uma vez que ele chegou, eu não preciso mais da sombra. Eu não sei porque é que tem igreja que tem que ter chofar, pastor tem que botar quipá, tem que entrar com a Arca da Aliança, né? Tem que chamar Jesus de Yeshua Hamashia, senão não vale nada, e por aí vai. Gente, isso tudo era sombra. A antiga aliança em Israel, o culto da antiga aliança, tudo aquilo passou em Cristo Jesus. Olha como Paulo trata aqui, não é? Tudo isso era sombra das coisas que havia de vir, mas o corpo que produz essa sombra é Cristo e ele já veio. Mais uma vez, a suficiência de Cristo. Nós não temos que nos submeter às leis cerimoniais de Israel, ao seu calendário, à sua dieta, ou qualquer outra daquelas leis que foram dadas, a não ser naquelas que refletem princípios eternos e que estão consignados nos 10 mandamentos como expressão da santidade de Deus. O que apontar para a santidade de Deus, aquilo permanece para todo sempre. É assim que o Novo Testamento trata o Antigo, mas não coloca o crente debaixo do jugo, é o que Pedro diz. Vocês querem colocar os gentios debaixo de um jugo que nem nós, nem nossos pais podemos cumprir.